A Polícia Estadual de New Hampshire está buscando firmar um acordo de parceria com o ICE que daria aos seus policiais a autoridade para deter e prender indivíduos com base no seu status de imigração. A Polícia de New Hampshire tem um requerimento pendente para a entrada no programa 287G, que permitiria que policiais locais agissem por meio de um modelo aí de força-tarefa, dando a eles, então, a autoridade para desempenhar funções de oficiais de imigração. O modelo de força-tarefa não estava disponível na era de Joe Biden, mas no primeiro dia da volta ao cargo, Donald Trump ordenou que o Departamento de Segurança Interna maximizasse os acordos do 287G para que policiais locais atuassem como uma força auxiliar do Serviço de Imigração. Conhecido como Comunidades Seguras, esse programa foi criado na gestão do presidente George W. Bush por conta dos acontecimentos do 11 de setembro de 2001 e logo no início da sua implementação, muitos daqueles participantes iniciais tinham acordos ali que lhes permitiam aplicar as leis de imigração em suas regiões. Só que aí, em 2011, uma investigação de direitos civis feita pelo Departamento de Justiça americano descobriu que os delegados do condado de Maricopa, que inclui aí Phoenix, no Arizona, haviam se envolvido num padrão ali considerado de discriminação racial, batidas ilegais e prisões, sobretudo de latinos. O Departamento de Segurança, então, encerrou seu acordo com aquele condado. Nos últimos anos, o ICE ofereceu 2 tipos de acordo para o 287G. Um modelo que exige 4 semanas de treinamento e permite ali que agentes locais interroguem suspeitos não cidadãos americanos que estejam presos por outras acusações e os detenham assim para o ICE. O outro modelo, que Trump lançou durante o seu primeiro mandato, exige apenas 8 horas de treinamento e permite que agentes locais apenas cumpram mandados federais de imigração. Até dezembro do ano passado, o ICE tinha 135 acordos firmados com gabinetes de xerifes, departamentos de polícia, sistemas prisionais em 21 estados e tantas outras dezenas ali de solicitações pendentes que cresceram muito, especialmente desde a volta de Donald Trump. Em apenas 3 estados, Flórida, Texas e Carolina do Norte, se concentra aí a maior parte desses acordos firmados com o Serviço de Imigração, e isso pode aumentar muito mais. Uma célula da American Civil Liberties Union de New Hampshire chamou o programa 287G de falho e prejudicial. Abre aspas. Queremos saber mais sobre as solicitações da Polícia Estadual de New Hampshire, do Departamento de Polícia de Gorham, para o programa 287G, um programa falho e prejudicial que mina a confiança da polícia e da comunidade e torna as comunidades menos seguras. Quem disse isso foi Amanda Essett, ela que é diretora de políticas da ACLU, que é um grupo de defesa de direitos civis aqui dos Estados Unidos. A governadora do estado, a Kelly Ayotte, apoia abertamente a iminente parceria com a administração federal para aumentar aí o rigor na fiscalização da imigração. Vamos ouvir o que ela disse. If we have dangerous people that are in our state, that is a very big concern for state police, whether they're here illegally or they're here illegally. So this is really them being able to execute their important function. Traduzindo então o que ela disse, se temos pessoas perigosas em nosso estado, isso é uma grande preocupação para a polícia estadual, estejam essas pessoas aqui legalmente ou ilegalmente, então isso é realmente para que eles possam executar aí as suas funções importantes, fecha aspas aí para a governadora Kelly Ayotte. New Hampshire tem um histórico de repressão à imigração ilegal, com batidas ali pelo fato de estar num raio de 100 milhas da fronteira ao norte do país com o Canadá. Isso é algo que sempre aconteceu aqui, mas foi muito intensificado. Quem está aqui há mais tempo nos Estados Unidos deve lembrar, no período da administração de Donald Trump ali, depois de 2017, um pouco antes da pandemia, eram muito comuns batidas do ICE nas estradas, nas rodovias de New Hampshire, porque existe uma lei em que agentes da patrulha da fronteira, eles podem atuar num raio de até 100 milhas. O governo Donald Trump não gosta muito dessa ideia, não. Para eles, não deve haver esse tipo de limitação. Se tiver que atuar em qualquer que seja, em qualquer parte do território
nacional, para eles a polícia de fronteira deveria fazê-lo, né? Só que aí existe essa limitação, então New Hampshire, por estar mais próximo da fronteira, então era muito comum essas batidas do ICE. Então agora parece que o Estado está querendo intensificar isso, né? Trazer para a sua polícia estadual também um papel aí de fiscalização na imigração. Esse programa aí, o 287G, né, que tem chamado aí o programa, na tradução livre seria Comunidades Seguras, né, um programa muito controverso, que foi lá, né, instaurado lá na época de W. Bush, ainda na esteira lá do 11 de setembro, parece que não pegou muito ao longo dos anos, né, a sua aplicação foi bem difícil, porque isso estava gerando realmente o chamado profiling, né, o policial bate a cara na pessoa, desconfia dela e aí faz uma abordagem, muitas das vezes essa abordagem de maneira arbitrária, né? E aí houve um tempo em que vários condados que fizeram um acordo simplesmente não cumpriram, né? Ou seja, não fizeram essa fiscalização mais rigorosa que promete o programa. Então agora, com a volta de Donald Trump e dentre ali as suas ações executivas que foram assinadas, prevê justamente a retomada desse programa. E aí, na prática, seria algo realmente muito difícil para os imigrantes sem documentos se isso for levado a cabo, né? Porque aí daria poder ao policial estadual, com base ali na abordagem, né, considerar que aquela pessoa é suspeita, vai saber lá o que é considerado uma suspeição, né? E aí faz uma abordagem, de repente a pessoa não consegue mostrar ali que está regularmente aqui nesse país, e aí, naturalmente, que essa pessoa poderia ser levada. Então, é uma situação que realmente complica bastante caso isso seja levado adiante. Ao que tudo indica, isso vai ser levado adiante, porque quando você tem já uma solicitação feita por uma polícia, né, no caso a polícia estadual, com amplo apoio da sua governadora, é uma questão meramente burocrática, né, protocolar, para que isso seja colocado em prática. Então, New Hampshire fica vizinha a nós aqui, né, de Massachusetts, aliás, um local muito frequentado por brasileiros, né, especialmente no verão, com as suas praias, e por ter muito acesso também facilitado, né, pelas rodovias, muitos brasileiros da região de Boston frequentam New Hampshire. E se isso realmente for levado adiante, então a polícia estadual pode fazer, quem sabe, aí batidas, né, de repente blitz aí nas rodovias, parando os motoristas que eles considerarem suspeitos, e aí de repente a pessoa não consegue comprovar que está legalmente no país, pode ter a sua vida complicada. Então, New Hampshire passa a ser mais um estado aí prometendo também um acirramento nas suas políticas imigratórias, a exemplo de outros lugares, como eu mencionei aqui, Texas, Carolina do Norte, especialmente a Flórida, né? Então, vejo que esse cerco está se fechando em muitas localidades que até então eram, vamos dizer assim, amigáveis, né, com os imigrantes. Naturalmente, a gente sempre faz a ressalva dos imigrantes que não têm documentos, que são trabalhadores, pessoas de bem, que tem alguma questão ali em relação ao seu status, né, de permanência no país, ok, mas a gente sempre vai mencionar que existem sempre o joio e o trigo, né? A gente precisa fazer essa separação, porque os criminosos, acho que ninguém vai aqui fazer nenhum tipo de defesa, enquanto aqueles imigrantes que simplesmente estão indocumentados mereciam pelo menos ter um olhar, né, vamos dizer assim, mais humanizado, né, para que batidas aí, ou quem sabe abordagens, né, mais rigorosas, né, em relação simplesmente à sua aparência não fossem feitas. Temos o exemplo aí de Maricopa, lá no Arizona, em que policiais locais simplesmente estavam parando pessoas com base na sua aparência, né? Então, realmente a situação vai ficar complicada para os moradores de New Hampshire, caso a pessoa aí não tenha um documento, né? Não vamos acompanhar tudo e vocês vão ficar sempre por dentro aqui no canal do Benevides em relação à imigração. O que você achou dessa medida? Comenta comigo, compartilhe esse vídeo, curta e não deixe de se inscrever aqui no nosso canal.